De volta, 10 horas 26 minutos, e a gente fala agora de uma alergia cada vez mais presente entre os brasileiros. A esofagite eosinofílica, muitas vezes confundida com refluxo, afeta entre 0,5% e 1% da nossa população. Para entender mais sobre essa condição, sintomas e tratamentos, eu converso agora com a doutora Ana Flávia Bernardes, médica alergista especialista nesse assunto. Doutora, bom dia, seja bem-vinda ao Edição Manhã. Bom dia. Doutora, para a gente começar, então, de início eu já queria explicar aqui, né, para a nossa audiência que a gente está falando de um tipo específico de inflamação, de alergia no esôfago. Então, o que é esse tipo de esofagite e por que ela é confundida com o refluxo gastroesofágico? É realmente um tipo muito específico, né, que envolve os sintomas, porque ele tem um componente alérgico, um componente inflamatório. E por que pode ser confundido com refluxo? Porque às vezes dão sintomas de dor ao engolir, que às vezes a pessoa acha que está com uma esofagite pelo refluxo. E além da dor, principalmente nos adultos, é muito importante a gente valorizar o sintoma de que quando a pessoa engole, ela sente que o alimento demora muito a descer ou até mesmo trava no meio do caminho, antes de chegar no estômago. E isso é um sintoma muito característico, mas só é visto nos adultos, que eles conseguem verbalizar, né? Identificar que isso está acontecendo. Nas crianças podem haver, por exemplo, sintomas de dor abdominal, sintomas de recusa alimentar, seletividade em relação a texturas, porque é mais fácil engolir as coisas mais molinhas, menos pedaço. Então, a gente tem que ter muito critério para fazer o diagnóstico. Então, como você falou, né, os sintomas aí entre adultos e crianças, eles têm diferenciação, então é importante fazer esse diagnóstico que seja, né, através da utilização de endoscopia com biópsia, é isso, doutora, para confirmar esse diagnóstico depois de prestar atenção nesses sintomas. Exatamente. O único exame que faz o diagnóstico é a endoscopia. Então, é importantíssimo fazer, mesmo que seja nas crianças. A gente sabe que é um procedimento invasivo, que é um procedimento que nas crianças demanda uma anestesia geral, mas ele é o único procedimento que consegue fazer o diagnóstico. E ele é muito frequente nas crianças que têm algum tipo de atopia, rinite, asma, até mesmo a dermatite atópica, e aí a criança pode desenvolver também a esofagite alérgica. E não necessariamente tem relação com os alimentos, mas a gente também tem que ter uma atenção especial aos alimentos, porque quando a gente tem um esôfago íntegro, sem a inflamação, o alimento passa como se fosse por um tubo de passagem apenas. Quando a gente tem a inflamação da esofagite, o alimento ali ele está sendo reconhecido pela sua imunidade, não só nas crianças, como também nos adultos. Então, é importante a gente atentar, porque alguns alimentos podem até desenvolver alergia depois. Certo, doutora. E a gente está vendo aí nas imagens, né, alguns takes de alimentação, questão de comida saudável. Isso influencia de alguma forma, apesar de você ter mencionado, né, que não é só a questão alimentar que é o fator aí determinante. Tem algo que a relação tá aí relacionada, a alimentação está relacionada nessa questão? Pode ter uma influência muito importante. O que está sendo estudado atualmente é a influência dos ultraprocessados, até dos produtos que a gente usa sem mesmo nem dar atenção. Por exemplo, um produto que está na pasta de dente, que ele é um produto que Lauril, ele é um produto que está presente na maioria das pastas de dente, inclusive nas infantis, e ele pode ser um dos fatores de lesão dessa barreira epitelial. Ele pode lesar tanto a barreira da pele, quando ele é aplicado em algum produto que seja externo, quanto quando ele é deglutido, né? Quando a gente faz a higienização com pasta de dente, a gente engole parte daquela pasta de dente. E aí está sendo estudado muito essa influência, não só da alimentação em si, porque alimento natural não tem influência, porque a gente descasca e ingere, mas a questão dos ultraprocessados, dos produtos que estão envolvidos no nosso dia a dia, na higiene, tudo isso está sendo muito estudado. É uma doença relativamente recente, ela tem menos de 50 anos de descoberta, então estamos evoluindo muito.
Os estudos estão sendo muito direcionados, né, para descobrimento até mesmo de causa. A gente sabe que não é uma causa unifatorial, não é um fator exclusivo que causa, mas a gente tem evoluído muito na questão de busca dessas causas envolvidas, tratamentos específicos e até mesmo na questão de prevenção. Certo, doutora. E agora falando um pouco sobre esse crescimento, né? Você falou aí sobre essa descoberta relativamente recente, né, da doença, da condição. E a gente tem essa informação, esse dado que nos últimos 5 anos, só no Hospital das Clínicas de São Paulo, por exemplo, aqui, o número de casos cresceu cerca de 30%. O que estaria por trás disso, que pode estar contribuindo para esse crescimento? O principal fator seria esse maior consumo de alimentos ultraprocessados? Pode ser uma relação, mas uma das coisas que se pensa também é que pode ter uma doença que já estava presente há muito tempo, mas não se dava a devida importância ou devido atenção aos sintomas. Então, muito do que aumentou o diagnóstico é porque aumentou a suspeição, aumentou a suspeita por conhecer mais da doença. E hoje em dia a gente percebe assim na formação dos médicos que alguns médicos ainda não têm nem noção, né, da existência da doença, porque na sua formação não foi ensinado. A médicos mais antigos, ou até mesmo eu posso dizer, eu tenho 13 anos de formada e eu não estudei a esofagite na minha formação, só na minha especialização, só na alergia. Inclusive, foi o meu foco de mestrado, foi a esofagite eosinofílica. Agora, os médicos que só fizeram medicina e foram para outra especialidade, eles não têm essa vivência com relação à doença e acaba não suspeitando. Por isso que às vezes pode estar relacionado também aos hábitos de vida, como outras doenças têm sido aventada essa possibilidade de ter relação com os alimentos mais ultraprocessados, essas substâncias que podem ser lesivas, apesar de elas serem feitas para melhorar a nossa vida, ela também pode vir com um efeito adverso. Certo, então fica esse alerta também, né? Não só para os pais, para as pessoas que nos assistem aqui da nossa audiência, prestarem atenção nesses sintomas, mas também para a própria classe médica, né? De prestar mais atenção nessa questão. E para, antes da gente encerrar aqui, porque o nosso tempo é curto, doutora, uma última pergunta sobre os tratamentos disponíveis, né? A gente sabe que tem casos que esse tratamento é medicamentoso e tem casos que ele pode ser via restrição alimentar, seria isso? Isso. São duas vias de tratamento. O tratamento por via restrição alimentar, ele é um tratamento mais, eu diria, mais difícil, porque é uma restrição completa e às vezes não envolve apenas um alimento. Em alguns casos, a gente precisa restringir mais de um alimento, e são os alimentos muito presentes na nossa vida: leite, trigo, ovo, castanha, soja e o peixes e frutos do mar. Enquanto o tratamento medicamentoso, ele pode envolver o uso de corticoides tópicos, né? Corticoide que a gente deglute, faz esse efeito anti-inflamatório, e também pode estar envolvido o uso dos inibidores de bomba, que é os prazóis, né? Omeprazol, esomeprazol, pantoprazol, que eles podem também ser aliados no tratamento. Tá certo, doutora Ana Flávia. Prestar atenção, então, né, nos sinais e também fazer ali um acompanhamento médico com essa consciência de que sintomas que não tenham tido resultado com o tratamento tradicional podem se tratar da esofagite, seria isso? Isso mesmo. E não se acostumar à adaptação, né? Porque as pessoas geralmente fazem a adaptação. Ah, eu não estou conseguindo engolir aquela carne, então eu vou usar só as coisas mais cozidas, mas não entender aquilo como normal, e buscar ajuda. Tá certo. Obrigada, então, pela sua participação, pelas recomendações valiosíssimas aqui no Edição Manhã. Um ótimo dia para você, doutora. Eu que agradeço. Muito obrigada.